Por favor, interajam comigo. Apareceu o PowerPoint aí para vocês? Sim. Apareceu. Ok. Então, o mecanicismo, o mundo ou universo entendido como máquina, ou máquina perfeita. A gente já falou um pouco disso, né? O reducionismo, então, já que o mundo ou o universo e as coisas do mundo, né, podem ser consideradas, encaradas, entendidas como mecanismos, né? Então é possível entender, é possível reduzir o foco para as partes, para as peças desse mecanismo, né? Então, deixa eu ver aqui o que está escrito. Ou seja, reducionismo, ou seja, é possível e necessário reduzir o foco em apenas uma ou algumas peças separadas do todo para compreender a sua função. Então, como num mecanismo, cada peça tem a sua função no todo, né? Então, para entender o todo, você tem que dividi-lo em pequenas partes e compreender o que cada parte faz no todo. Isso é o reducionismo. Está no nome também, é tudo, né? Mecanicismo, mecanismo, né? Reducionismo, reduzir. E o determinismo, uma coisa determina a outra. Ou é isso, está determinado. E então, na esteira aí do mecanicismo e do reducionismo, vem o determinismo, a ideia de que uma peça define o movimento da outra peça, que vem posteriormente na sequência, ou seja, uma peça empurra a outra, fazendo com que seus movimentos sejam definidos pela peça anterior. Uma engrenagem empurra a outra, que mexe um ponteiro. Então, cada peça aí desse mecanismo tem a sua função, e a função de uma peça interfere diretamente na outra peça, que interfere na outra, e todas vão gerar aí o funcionamento do mecanismo maior. Gente, vocês já assistiram ou leram alguma peça do Shakespeare? Eu vou falar uma, né, que é uma relativamente conhecida, O Sonho de uma Noite de Verão. Quem conhece essa peça do Shakespeare? Tem filme, tem Solange, só Só Solange? conheço por nome. Tá. Nunca vi nem li. O Romeu e Julieta, vocês conhecem? Essa é a mais famosa de todas, né, do Shakespeare. Sim, sim. Já viram o Essa filme sim. ou a peça? Sim. Eu já vi Otero dele também, acho que o filme que tem alguma coisa assim, mas esse que você falou eu não conheço, não. Romeu e Julieta também vi só algumas coisas. Tá. Eu tô dando o Shakespeare de exemplo porque o Shakespeare ele usa um mecanismo, assim, vamos dizer, uma estrutura narrativa que chama quiprocó. Depois eu escrevo para vocês. É um rebuscado. Quem falou isso? É um rebuscado. Não, a linguagem dele é rebuscada, mas é porque ele é antigo, assim, né? E na época dele dava-se um valor, né, para uma linguagem mais rebuscada. Mas assim, ele era ele era bem popular. É como se fosse assim, como se fosse o Ariano Suassuna, né, lá da Inglaterra. Aliás, o Ariano Suassuna é meio que, né? Ou vocês conhecem o Chaves, da Vila do Chaves? Não o Hugo Chaves? O Chaves do Seu Madruga, Sim. Pico. Sim. Sim. O criador do Chaves, o apelido, que é o Chaves, né, inclusive, é o ator que faz o Chaves, foi quem escreveu, o apelido dele é Chespirito, né? Porque em espanhol seria Shakespeare pequenininho, né? Mas o Shakespeare ele era um Chespirito também, né? Porque as peças dele eram peças para o povo, eram peças populares. Então assim a gente acha que é erudito porque a gente não está acostumado, né, com essa linguagem, mas as peças dele eram para o povo e era para todos os estratos sociais, né? Desde os mais ricos até o povão.
E esse mecanismo do quiprocó não é a linguagem rebuscada. O quiprocó é uma coisa que também muitas vezes acontece em novela, enfim, mas que é o seguinte: uma coisa tem que acontecer, aí essa coisa acontece para acontecer outra coisa, aí outra coisa tem que acontecer para acontecer a outra, e aí quando acontece tudo que resolve a situação. Então, por exemplo, Romeu e Julieta. O pai, eu preferi O Sonho de uma Noite de Verão, que é muito mais engraçado. Essa peça tem filme, enfim, se vocês quiserem, leiam. É muito legal, é muito bacana essa peça. Tem bastante fantasia, para quem gosta, mitologia, enfim. Então, mas vamos pegar o Romeu e Julieta. No Romeu e Julieta, tem o casal, né, o Romeu e a Julieta, que dá o título à peça. Eles não podem ficar entre eles porque são de famílias rivais, né? Os Capuleto e os Montec, certo? E aí o que tem que acontecer para eles ficarem juntos? Quem conhece a história? O que eles fazem? Eles forjam uma morte, né? Para que eles possam fugir para outro lugar, que acaba dando errado. Uhum. É um quiprocó que deu errado, né? Mas ainda assim mantém o sentido do quiprocó. Então eles vão lá no cara que faz poção, né? O boticário, né? Que seria o farmacêutico, faz lá a poçãozinha, toma. Aí, quem que toma primeiro? É o Romeu ou a Julieta? Nem lembro. Sei que um toma, aí o outro vê, acaba se matando, né? Porque o parceiro morreu, não é? A Julieta não toma, daí o Romeu acha que ela tomou e acaba tomando. Uhum. E aí ela se suicida, é isso? E aí depois o Romeu volta à vida, né? Volta à vida assim, né? Volta ao normal, vê que a amada morreu e por sua vez se suicida também. Então assim, uma coisa acontece que gera uma outra consequência, que essa coisa gera uma outra consequência. Isso é o quiprocó. Estou contando essa ideia do quiprocó porque isso é o determinismo também, né? Uma coisa tem que acontecer para outra coisa acontecer e essa outra coisa faz a outra coisa acontecer. Deixa eu tentar pensar algum outro exemplo do quiprocó. Parece uma novela. É uma novela. As novelas elas usam essa estrutura narrativa. Então, tipo assim, agora eu vou falar agora sim, agora vai todo mundo entender, né? Falar na linguagem da Rede Globo. Então, assim, tem a vilã lá, por exemplo, que ela quer ser rica, né? Nossa, nenhuma novela da Globo tem essa história, né? Uma mulher que quer ser rica. E aí, para ela ser rica, ela quer conquistar um galanzão lá, né? Que é rico, bonito, tudo, né? Enfim. E aí, para ele conquistar esse galanzão, ele, sei lá, ele trabalha em determinado lugar. Então ela precisa, para ser rica, dar um jeito de ir no lugar onde o cara trabalha, para conquistá-lo, para então, né, ter a fortuna. Só que no meio do caminho, o galanzão se apaixona por aquela menina humilde, honesta, delicada e trabalhadora que mexeu com o coração dele, né? Nenhuma novela tem uma história assim, né? Vocês nunca ouviram essa história, né? Ou já? Super novidade. Novidade, né? Quase Tem nada. bastante Só fanfic também. Tem bastante? Fanfic. São Ah, histórias que as pessoas escrevem, tipo, tem um aplicativo Notepad, ou o aplicativo chama Notepad, e tem várias pessoas que escrevem suas histórias. A maioria é só isso. E é a o que maioria mais só... faz, tipo, é o auge ainda, são essas histórias. Então,
Então, super novidade, né? Acabei de inventar, vou escrever e vou ganhar um Nobel, de tão original que é. E, Pois é. e aí ele se apaixona por essa moça e tal, e a moça também se apaixona por ele. Então, aquela vilã maléfica e ambiciosa, então, além, né, de tudo que ela tem que fazer para conquistar o seu amado, tem que tirar a mocinha humilde do caminho. Isso é o quiprocó. Então, para acontecer uma coisa, tem que acontecer outra, e aí, para isso acontecer, tem que acontecer outra, e essa coisa que acontece gera outra. Isso é um quiprocó, e essa é a mesma estrutura lógica do determinismo, a que eu trouxe por uma referência estética, né? Mas você pode ir para uma referência científica, qualquer que seja, a ideia do mecanismo mesmo, né? Só estou trazendo mais exemplo, mas a ideia é a mesma. Né? Então, para eu rodar a roda da bicicleta, o que eu tenho que fazer? Aliás, para eu andar de bicicleta, estou na minha casa e quero ir à padaria de bicicleta. O que eu tenho que fazer? Tem que pegar a bicicleta. Pegar a bicicleta. Ter a bicicleta. Tem que ter a bicicleta. Suponhamos que eu Subir na tenha bicicleta. Pedalar a bicicleta. E aí, Chegar na padaria, né? Ah, tá. Mas aí quando pedala, o que acontece? As rodas Você anda. giram. A bicicleta entra em movimento. Aí, ó. Muita coisa. Calma, vamos por partes. vamos aplicar o reducionismo, né? Então, monta na bicicleta, pedalou. Pedalou, o que aconteceu? Ela Você entra em vai movimento. Mas, ó, um falou que roda a roda da bicicleta, outro falou que entra em movimento. O que acontece de verdade? Ou em que ordem que isso acontece? Primeiro roda e ela entra em movimento, ou primeiro entra em movimento e depois roda a roda da bicicleta? Ou Eu primeiro acho ela entra em movimento, depois eu pedalo e depois roda. Como que é a ordem disso daí? E por último eu monto nela. Como que é isso? Não, primeiro eu subo na bicicleta, É. aí eu vou me equilibrar nessa bicicleta, vou pôr o pé no pedal, vou pedalar para a roda entrar em movimento, que aí ela vai girar. Aí eu vou chegar até o ponto onde eu quero, que é a padaria, certo? E quando a roda da bicicleta roda, a bicicleta entra em movimento. Sim, E aí isso. você pode chegar na padaria ou onde for. Isso, o local que você quer chegar até com o movimento da bicicleta, né? Muito bem. Então tem uma ordem, assim, uma sequência lógica que faz essa bicicleta se movimentar. Sim. Se tirar qualquer uma desses mecanismos, dessas peças, não acontece. Não acontece a padaria de bicicleta. Não, não, né? Se eu arrancar a roda, a bicicleta não funciona? Só Não. você conseguir equilibrar numa roda só. Tem que ter as duas bicicletas para poder acontecer esse movimento. E se eu arrancar o pedal? Não dá para andar de bicicleta sem pedal? Ah, eu acredito que dê para andar, mas você tem que ter um apoio de outra pessoa, né? Para estar empurrando essa bicicleta. Tá faltando alguma coisa, né? Isso. E se eu só empurrar a bicicleta assim, ó, sem subir nela, ela não vai lá comprar o pão para mim na padaria sozinho? Claro que Não. não. Não, tem que ter alguém pedalando também, né? Sim. E esse pedal, ele é ligado na roda da bicicleta, assim, direto ou não? Não, tem que ter uma Tem uma corrente, né? Tem que ter uma corrente? Como que é essa ideia da corrente aí? Ai, Jefferson. Então, são engrenagens. São engrenagens. São engrenagens, né? A gente pode chamar. Eu conheço por coroa, não vou saber o nome técnico das pecinhas lá da bicicleta, mas o pedal ele movimenta uma coroa onde tem uma corrente. Essa corrente está ligada com uma outra coroa que está ligada por sua vez à roda de trás, né? Geralmente. Sim. E aí quando você mexe o pedal, ele puxa essa corrente, que puxa essa coroa, que puxa a corrente e a coroa da roda de trás. A roda vai se movimentar e aí a bicicleta entra em movimento. É isso? Sim. E se eu arrancar a corrente? Aí não tem Não movimento.
Não tem. E se eu arrancar a coroa? Também não. Também não tem. E se eu arrancar a padaria? Eu posso ir em outro lugar. Pode ir no Posso bar, ir no né? supermercado, né? Também, né? Tá. Muito bem. Então, É que um interliga o outro, né, Jefferson? Para que aconteça isso, tem que ter um interligado ao outro, que é a consequência de um para causar o outro. exatamente. Então, seja na bicicleta, seja no Romeu e Julieta, seja na concepção lá dos modernos sobre o mundo e as coisas do mundo, o funcionamento da natureza, funciona da mesma forma. São várias peças, né, interligadas através do reducionismo. Então tem um mecanismo que é um todo, né? Esse todo a gente reduz em partes. Cada parte tem uma função nesse todo. E uma parte depende da outra, por um lado, e por outro lado determina a outra. Certo? Certo? Certo. É isso mesmo ou não? Certo. Fica É? claro essas ideias do mecanicismo, do reducionismo e do determinismo? Sim. 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 Então tá bom. Por enquanto a gente está falando de outras coisas, não está falando de psicologia ainda, mas é importante entender até chegar na psicologia. Então, próximo slide, tudo bem? Posso avançar? Pode. Pode. Então, beleza. Só uma última coisa. O mecanicismo, o reducionismo, a gente pode pegar lá no Descartes no passo 2, né? Então são 4 passos, né? O primeiro é duvidar de tudo, que esse todo mundo esquece, né? O segundo é dividir o problema em partes, né? Aí é o reducionismo. O terceiro, resolver da mais fácil para mais difícil. E por último, é estabelecer as leis gerais, tão gerais que nada fique de fora, né? É o passo número 4, que tem a ver com a filosofia e com a ciência, né? Esse quarto passo tem mais a ver com o determinismo. Então, quando você conhece todas as peças do seu mecanismo, aliás, você consegue determinar o que cada uma delas faz e o que o mecanismo no todo faz. E aí você pode determinar, né, como aquilo funciona, como que uma coisa determina a outra. É só para ligar isso com o Descartes. Certo? Podemos avançar? Sim. Sim. Pode, Sim. pode sim. Então, vamos. Então, aí teve outras forças filosóficas modernas, né? Uma delas vai ser o empirismo, que aí lembra naquela aula que eu dei para vocês de outra matéria, graças a senhor Shiva, que eu estava falando do monismo e do dualismo, da disciplina de metodologia, mas a gente viu isso nessa disciplina também, o monismo e o dualismo. Cri, cri, cri. Ninguém lembra nem do Platão, nem do Aristóteles, nem do Eu não monismo, lembro. nem do dualismo. Foi uma aula que você deu da Daniela Isso, numa sexta-feira. isso. É, isso eu lembro. Bom, então vamos lá. Vou abrir outro slide aqui. E se cair na prova, hein? E se cair no concurso público?
Meu PC é bem lerdinho, gente.